livro de Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. O versículo de número 4 que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de fazer 2 pedidos ao irmão que está na sonoplastia ou à irmã. Se puder abaixar só, pode deixar o fundo, mas abaixa só mais um pouquinho, por gentileza. Muito obrigada. O meu segundo pedido é um pedido de irmã mesmo. Essa semana eu iniciei o trabalho, eu retornei a trabalhar depois de alguns anos, trabalhando apenas para o Senhor. E eu sou mãe de 3 lindos filhos, na verdade 4, porém eu tenho uma filha que é casada. Mas que estão sobre a minha responsabilidade são 3. Eu tenho uma adolescente de 14, eu tenho um filho que vai fazer 8 anos, que está aqui na salinha, e também tenho o meu Samuel de 5 anos. E eu prometi a Deus que, independente do meu trabalho, que eu seria fiel a todas as minhas agendas que eu já estava agendada para ministrar. Porém, foi um trabalho muito rápido, o Senhor preparou um emprego de uma hora para outra e eu não consegui, eu não podia recusar. Eu confesso, pastor Leandro, que o meu corpo físico ele está um pouco debilitado, porque eu imaginei que seria uma tarefa fácil, mas no decorrer da semana eu entendi que não é uma tarefa fácil. Então, o meu corpo físico ele está um pouco debilitado pelo cansaço. Porque ser mãe, ser funcionária, ser serva do Senhor, pregar a palavra não é uma tarefa fácil. E por que eu quero pedir a sua ajuda? Se a hora que eu parar aqui um minutinho para tomar uma água, não pare o nível da sua adoração. Se eu fizer uma pausa no meio da mensagem para respirar, para tomar uma água, eu quero te pedir que você encha essa casa de glória. Porque independente do nosso cansaço físico, o Senhor é aquele que renova as nossas forças. O Senhor é aquele que nos mantém de pé. E Ele está nesse ambiente de adoração. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus, entregue a Ele aquilo que Ele merece. Ele merece a nossa adoração nessa noite. Porque se nós tivermos força, se nós estamos aqui, se nós tivermos força suficiente para chegar até aqui, mesmo depois de um dia exaustivo, é porque Ele nos deu essa força. E a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças como forças de águia. Então eu quero te convidar nessa noite, em um minuto de adoração, entregue o seu glória, entregue o seu aleluia. Eu já ouvi o pastor dessa igreja falar sobre gratidão, e nós somos gratos a Ele, porque Ele nos deu força, nos deu fôlego de vida. Eu vou mais além, porque eu já recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém: é noite de adoração. Sabe por quê? Você não sabe as flechas que Ele te livrou, você não faz ideia da seta que Ele repreendeu, dos laços que foram quebrados, enquanto você estava trabalhando, enquanto você fazia os seus afazeres, o Senhor te guardava, o Senhor te livrava, porque grandes foram as investidas do adversário, mas o Senhor quebrou todos os laços, e nós estamos de pé para entregar a Ele a nossa adoração. Estamos diante de um texto
O autor ele traz ao nosso conhecimento um homem por nome de Neemias. A epígrafe desse texto, ela menciona que Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus. Os primeiros versículos apontam que Neemias, ele executava dentro da corte do rei Artaxerxes uma função que era de extrema confiança. Nós conhecemos Neemias sendo ele o copeiro do rei. Essa profissão que Neemias executava na sua época não era qualquer pessoa que poderia ocupar essa profissão. Por quê? Porque o copeiro do rei é aquele que passa confiança, porque tudo aquilo que é servido para o rei, antes de ser colocado para o rei se alimentar, ou para o rei beber, todo tipo de alimento, todo tipo de líquido, primeiramente é passado pelo copeiro, é provado pelo copeiro, e tudo isso era uma forma de proteger o rei de uma possível ameaça dos seus inimigos criarem uma estratégia através de envenenamento para poder assim tirar a vida do rei. Nota-se que esse homem, por nome de Neemias, ele está executando em sua época uma função de muita responsabilidade. Podemos dizer também que Neemias, ele coloca até mesmo a sua vida em risco, para poder guardar assim o rei, porque se houvesse algum envenenamento, o primeiro que poderia se resultar em um óbito é o próprio Neemias. Esse homem está trabalhando, mas a Bíblia nos apresenta Neemias como sendo um dos descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Esse homem, ele faz parte da descendência dos judeus. Não se pode afirmar, porque não há registros bíblicos para isso, que Neemias, ele nasceu na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Há vestígios, há indícios que este homem, ele nasce depois dos períodos de 70 anos de cativeiro, ou ele nasce bem durante esse período, porém ele não nasce em Jerusalém. Ele faz parte da descendência, ele vem de uma família de judeus. Então nós entendemos que ele carrega na sua veia sangue de judeus. Ele está morando em um ambiente que é totalmente idólatra, mas ele é um judeu. A Bíblia menciona que um certo dia Anani, um dos seus parentes, que a Bíblia menciona sendo como um dos seus irmãos, ele veio de Judá, e há uma curiosidade em Neemias em saber como está a situação de Jerusalém. A Bíblia menciona que quando Anani expõe a situação que Jerusalém está, Neemias fica comovido com aquela situação, porque a notícia não é boa. A notícia é que Jerusalém se encontrava em uma decadência social, em uma decadência moral e também em decadência espiritual. Os muros
já não existiam mais, os portões haviam sido derrubados, as portas haviam sido queimadas, tudo isso quando houve a invasão de Nabucodonosor com o seu exército, quando ele sitia Jerusalém e quando ele consegue destruir aquele local. Há uma notícia ruim, há um cenário de tragédia. E a Bíblia menciona que essa cidade, ela já não tem muros, ela já não tem proteção ao seu redor. E não é difícil a gente entender que o muro representa proteção. Uma cidade sem muro, uma casa sem muro, ela fica vulnerável, à mercê de todo tipo de gente, inclusive salteadores, inclusive ladrão. Quando Anani menciona a situação que essa cidade se encontra, que seria a pátria, que seria a terra natal da descendência de Neemias, o texto menciona no versículo de número 4, que ao ouvir essas palavras, ele fica comovido, ele se assenta, ele chora e ele lamenta. Eu quero abrir um parênteses aqui, e é muito válido dizer isso, que aquela cidade que caiu na mão de Nabucodonosor, ela vivenciou um período de juízo. Há uma justiça de Deus, por quê? Porque os judeus, em um certo tempo, eles entraram em um declínio espiritual. E o que seria esse declínio? Eles entraram no caminho da idolatria, eles entraram no caminho da impiedade, caminho esse que Deus sempre advertia ao povo. A Bíblia menciona lá no livro de Deuteronômio, que Deus ordenou a Moisés e mandou Moisés escrever aquilo cujo ele falara. E as palavras de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, está relacionado às promessas, relacionado a uma vida de obediência, mas está também mencionado o que acontece com aqueles que desobedecem. E Deus disse para Moisés: Moisés, anota isso e escreve, que se o meu povo andar no meu caminho, seguindo a minha palavra, andar segundo os meus mandamentos, eu irei abençoá-los. Não há quem possa deter o meu povo, não há quem possa vencer o meu povo. Eu serei o Deus deles, eu irei abençoá-los, eu irei prosperá-los, eu irei guardar a descendência, filho, ou há uma promessa de bênção. Aleluia. Porém, esse mesmo Deus, ele diz que há um juízo quando entramos em um caminho errado. Então nós entendemos aqui que esse povo, que nós estamos dizendo, os escolhidos de Deus entraram no caminho errado. E o fato de Deus agora corrigi-los, essa vara de justiça se chama Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque ainda que eu e você erre, Deus ainda é misericordioso. E ainda que por alguns momentos ele tenha que agir de uma forma rigorosa, mas é um rigor de amor, é o amor do Pai para corrigir o Filho e para poder trazê-lo novamente ao caminho de uma vida de obediência. Deus corrige aquele que ama. A Bíblia menciona que ainda que há esse período de justiça, ainda que há uma permissão de Deus, independente daquilo que aconteceu, há uma permissão de Deus. E por que essa permissão de Deus? Para Deus poder tratar com o povo.
E eu volto a dizer, certamente Neemias não nasceu em Jerusalém. Ele provavelmente nasceu na Babilônia. Ou seja, Neemias não fez parte desse ato de desobediência. Neemias provavelmente não estava no meio daquela idolatria, daquela impiedade. Mas a Bíblia diz que quando ele recebe aquela notícia, ele se assenta, ele chora e ele lamenta. E aqui eu aprendo uma lição: ainda que ele não estava lá, ainda que ele poderia não ser o culpado também, mas Neemias, ele não tem a capacidade de sentar para aplaudir a situação que Jerusalém estava. Neemias tinha tudo para ter dito e falado: esse povo está colhendo os frutos do seu pecado, esse povo está nessa decadência por causa dos seus erros. Mas há uma característica de Neemias que se assemelha com a característica do próprio Jesus. É alguém que erra, é alguém que sabe que alguém errou, e mesmo sabendo que alguém errou, decide se levantar, mas não é para julgar, não é para apontar, mas é o estender a mão para ajudar aquele que caiu, é o estender a mão para poder levantar aquele que tropeçou. Eu estou falando de um homem que poderia ter sentado para aplaudir, poderia ter sentado para falar mal, mas ele faz o contrário, ele chora, ele lamenta. Sabe por quê? Porque o apontar nunca vai ter resultado, mas quando você ora, para ora a Deus, pedindo a misericórdia sobre aqueles que caíram, a misericórdia de Deus decide abraçar. Aleluia, aleluia. Me faz lembrar daquela mulher que ela é pega em um ato de adultério, que os evangelhos mencionam essa história. Essa mulher, ela é pega em um flagrante de adultério, mas a verdade é que quem levou essa mulher até Jesus pouco estava se importando em expor aquela mulher. A verdade é que eles queriam pegar Jesus em alguma fala, em algum erro. Mas independente do que está acontecendo ali, tem alguém que foi pega em uma prática de adultério. É um pecado. Mas a Bíblia diz que quando aqueles homens levam aquela mulher a Jesus, enquanto eles estão acusando, eles têm pedra na mão, Jesus ele vai com o seu dedo escrevendo na areia, o que ninguém conseguiu até hoje interpretar o que ele estava escrevendo. Mas uma coisa é certa, que ele era o único que teria a autoridade de pegar a pedra na mão e tacar naquela mulher, porque ele era o único que tinha santidade. Mas ao contrário disso, ele se levanta e ele defende aquela pobre mulher. Oh glória, aleluia. Eu estou falando de alguém nessa noite, aleluia, que poderia apontar, mas não apontou, poderia apedrejar, mas não apedrejou. E é isso que Jesus está procurando nesta época, neste tempo. Pessoas que critiquem menos, pessoas que julguem menos, pessoas que falem menos da vida alheia, mas pessoas que se levantam como verdadeiros intercessores. Oh glória, porque a Bíblia menciona que o verdadeiro intercessor, ele é chamado de amigo de Deus, mas o acusador é o próprio Satanás. E eu vim aqui pregar para alguém: julgue menos, fale menos e levante a sua mão para interceder. Oh glória! Quando você intercede por alguém que tropeçou, independente do que houve,
independente do que ocasionou, Deus ouve a oração. E Deus é poderoso para levantar essa pessoa que tropeçou, para levantar essa pessoa que em algum momento caiu. A Bíblia menciona que Neemias, ele sente o impacto daquela notícia. Uma notícia que entristeceu a alma dele, em saber que ele está morando em um palácio, em saber que ele tem algumas regalias, enquanto que os seus irmãos estão morando debaixo de escombros. Há uma miséria social que estava imperando em Jerusalém. Não tem muros, não tem proteção. E se não tem muros, não tem proteção. O adversário tem a liberdade de entrar a hora que bem quer e sair. Ainda que alguém decida fazer alguma coisa pela sua casa, pela sua família, a minoria que está lá dentro é uma minoria que não tem proteção. A Bíblia diz que ele senta e ele chora. E isso nos ensina que Neemias era um homem sensível. Ele senta, chora, lamenta, mas não para por aí. E aqui eu quero abrir um parêntese e falar para você que tem situações que vai nos levar ao caminho das lágrimas. Tem situações que nós vivenciamos que vai nos levar ao caminho de se lamentar, e tudo isso é normal. É normal você chorar. É normal você se lamentar diante de alguma situação. E agora eu tiro os meus olhos um pouco dessa decadência moral e social e espiritual que está Jerusalém. E eu quero que você aplique isso na sua vida. De repente, alguma notícia que você recebeu, que te fez sentar, chorar e se lamentar, isso é normal. Isso é humanidade. É quando você se abala com alguma informação que você recebeu nesse último domingo que passou, às 9h10 da manhã. Eu faço parte do Ministério Adebras, e todo segundo domingo do mês, nós temos a nossa reunião mensal com a nossa liderança na nossa sede. Quando eu cheguei na igreja, quando eu entrei dentro da igreja, eu passei no toaletes antes, que eu tinha vindo de carro, fui tirar um pouco o excesso do suor. Quando eu entrei dentro do toalete, a minha irmã me ligou. E quando a minha irmã me ligou, eu tenho medo quando essa minha irmã liga, porque ela é enfermeira. E se é uma coisa simples, ela manda mensagem no WhatsApp. Mas quando ela faz uma ligação normal, eu confesso que as minhas pernas já ficam trêmulas. E não foi por menos. Ela me ligou e ela disse uma fatalidade que tinha acontecido no meio da nossa família. A esposa do meu sobrinho, novo convertido, foi para o hospital para ganhar bebê. Ela teve complicações seríssimas no parto. E às 5 horas da manhã, os médicos lutaram pela vida dela. O bebê escapou, mas ela infelizmente veio a óbito. Eu não tive forças para continuar dentro da igreja e ficar até o final do culto. No meio do culto eu levantei e fui embora. Eu queria ficar próximo da minha família. E isso é normal. Porque ninguém é super-homem. Ninguém é super-mulher. A dor vem. O lamento vem. A tristeza vem. Mas acontece que nós não devemos parar. Neemias lamenta, Neemias chora,
ele sofre e por fim ele faz o que nós não podemos nunca parar de fazer na vida. Ele não fica apenas chorando, se lamentando, de braços cruzados. A Bíblia diz que ele ora, ele jejua e ele ora perante o Deus do céu. Por quê? Porque a notícia que ele recebeu é uma péssima notícia. Certamente ele está olhando para a vida dele e ele está fazendo uma comparação. Eu estou vivendo sobre regalias, mas os meus irmãos estão na miséria. Ele se condói com a dor do próximo. Certamente Neemias, ele queria ser útil em alguma coisa em favor do seu povo, mas ele não sabe o que fazer. E o que fazer quando eu não sei o que fazer? Aleluia. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Neemias nos dá a receita. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, mas eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei por qual caminho ir, mas ele já entrou no caminho certo, porque se eu orar, Deus vai agir. Se eu orar, Deus vai dar a direção. Se eu orar, Deus vai dar a estratégia. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: quando você querer fazer algo que você não saiba o que deve fazer, entra para o quarto, fecha a porta, ore ao Deus em secreto. Alabara, chora, mandará, súplica, mandará, sai. A oração, ela é nada mais, nada menos que uma ação diante de Deus. E qual ação tomar sem saber o que fazer? Porque quando você ora, você coloca o céu em ação em seu favor. Nós precisamos aprender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Tem gente que recebe a notícia, recebe alguma informação e já sai fazendo aquilo que vem na mente, aquilo que vem no coração, não ora, não consulta a Deus. Não entra no particular com o Senhor e diga: Senhor, o que devo fazer? Por onde eu devo ir? A quem eu devo ir? A quem Deus está dizendo? Quando você orar, eu vou colocar a estratégia certa na tua mente. Levante a sua mão, porque eu quero declarar isso aqui. Quando você orar, o céu vai te direcionar. Quando você orar, Deus vai agir. Quando você orar, Deus vai colocar o projeto. Remandaraia. Deus está dizendo para pessoas aqui: a tua oração move a mão de Deus. A tua oração move a mão de Deus. E Deus está dizendo para alguém: pega essa resposta, volta para tua casa e ora, porque eu vou te revelar para onde tu vai, o que fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas por gentileza, não haja pelas suas próprias emoções, pelo seu próprio entendimento. Neemias é um copeiro, e ele poderia ter ido sem orar, sem buscar uma direção de Deus. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele ora. E a oração de Neemias é uma oração curta, mas uma das orações mais bonitas que a Bíblia nos apresenta. O livro de Tiago, capítulo de número 5,
Versículo de número 16 diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Isaías capítulo de número 65, versículo de número 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Aleluia. Ainda existem pessoas, pastor, que não fazem nada antes de orar. Ainda existe uma minoria que não assina o contrato antes de ter um particular com Deus. Ainda tem uma minoria que não decide a faculdade antes de orar e dizer: oh Maracicamanto, qual é a tua vontade? Ainda tem uma minoria que quando sai para entregar um currículo, diz: Senhor, se for da tua vontade, abre, rebaracicamanto. Ainda tem um povo que não atravessa a porta, rebaia, sem antes orar e dizer: eu não me movo deste ambiente se a tua presença não estiver comigo. Ainda tem um povo que não decide o tema do congresso antes de orar. Ainda tem um povo que não decide o hino que vai ser cantado antes de dizer: qual é o hino, Senhor? Revela no Senhor. E Deus se agrada dessas coisas. Deus se agrada desses mistérios. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer de se relacionar com o homem. Deus tem prazer de ter intimidade. Moisés, vou mandar meu anjo. Moisés, eu vou mandar meu anjo à frente do povo. Quero anjo não. Moisés é um anjo. Talvez eu e você estaríamos satisfeitos com o anjo. Eu não quero anjo. Se a tua presença não subir conosco, eu não movo meus pés desse ambiente. Eu não estou menosprezando o anjo não, porque o anjo veio da parte dele, mas Moisés está dizendo: eu quero a tua presença. Sabe o que eu entendo aqui? Nível de intimidade. Nível de intimidade. E Deus me trouxe aqui para dizer para algumas pessoas: a oração, ela eleva o teu nível de intimidade. A oração, ela eleva o teu nível de intimidade. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de Mateus, aleluia, a forma com que nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e que a sua vontade seja feita. É Deus olhando para alguém aqui nessa noite dizendo: sai do raso, mergulha nessa esfera chamada oração, porque quando você ora, Deus abre a porta, Deus confirma. Quando você ora, o Deus Todo-Poderoso se apresenta. É por isso que o adversário, ele luta 24 horas para nos distrair, para roubar esse tempo de intimidade com o Senhor. Tem muita gente que diz assim: eu não preciso ir para a igreja, porque eu oro na minha casa, eu leio na minha casa, e eu respeito isso. Mas eu entendo que aqui nós somos gravetos. E quando vai ajuntando um, vai ajuntando o outro.
Oh, aleluia, aleluia. O negócio fica diferente. Aqui na casa de Deus o negócio é diferente, aleluia. Oh, glória, na minha casa é uma coisa, eu não menosprezo isso, até porque a Bíblia diz que devemos entrar no quarto e orar em secreto, mas na casa de Deus, aqui é o lugar ideal. Oh, glória, por gentileza, aleluia, venha, continua fazendo isso, continua orando, continua vindo para a casa do Senhor, porque foi nesse ambiente que Josafá teve resposta, foi nesse ambiente que Salomão teve resposta, foi nesse ambiente que a mulher encurvada teve resposta, e Deus tem resposta para a sua vida aqui nessa noite. A Bíblia diz que ele ora, não ficou apenas chorando, se lamentando. Ele ora, deixou a sua oração no altar de Deus e voltou a executar as suas funções. O semblante dele já não era o mesmo. Neemias é um funcionário excelente, nós vamos entender isso aqui dentro do texto. O rei olhou para ele e disse: por que está triste o seu rosto? Você não está doente. O rei, ele se assusta com o semblante de Neemias chamou a atenção do rei. Porque há algo aqui que não é normal. Se o rei entendeu que aquele homem estava com semblante triste, é um sinal que não era sempre que ele ficava com aquela característica física entristecida no seu rosto. E a Bíblia diz que ele temeu, está no texto. O versículo de número 2, do capítulo de número 2, então temi muito em grande maneira. Por que ele temeu? Porque o rei é um homem de autoridade. E o fato do rei ter notado que ele estava triste, o rei poderia ter tomado outras iniciativas que não seriam positivas contra Neemias. E naquela época era muita rigidez. Mas esse homem aqui, além dele perguntar o que está acontecendo, Neemias teme e Neemias expõe o que está causando aquela tristeza. E aqui eu quero abrir um parênteses para poder dizer de uma forma muito clara. Neemias temeu porque ele sabia que ele poderia correr risco através do seu semblante triste. Mas aqui já há uma ação de Deus. Deus já estava trabalhando em favor de Neemias. Deus já estava criando uma situação para beneficiar Neemias, para poder ele ter liberdade de ir até Jerusalém fazer aquilo que Deus tinha colocado em seu coração. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha, olhe para cá por gentileza, guarda isso na sua mente e no seu coração. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mas você precisa estar atento aos sinais de Deus. E você precisa aprender a ter paciência em esperar o agir de Deus. Tem muita gente que ora, mas não tem paciência para esperar. Tem muita gente que começa fazendo as coisas certas, mas no meio do caminho sai atropelando, fazendo tudo que é errado.
Neemias nos ensina algumas etapas aqui para que o propósito de Deus seja cumprido, que era ir até Jerusalém, edificar os muros, mas algumas etapas que precisam ser vividas, e ele não vai fazer aquilo que dá na telha, ele não vai fazer aquilo que ele quer, ele vai esperar. Ele orou, não entendeu, mas ele não fez nada. Mas o texto menciona, no versículo de número 4, do capítulo de número 2, o rei agora, sabendo como está a situação de Jerusalém, ele fala para Neemias: o que me pedes agora? O que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez, nós vamos encontrar este homem orando. Só que aqui, nós já vamos entender que já há uma resposta de Deus. Porque quem poderia dar a carta branca para Neemias atravessar as províncias para chegar em Jerusalém, só poderia ser o rei. E o rei agora pergunta para ele: o que me pedes? O que você precisa? Neemias diz: eu preciso de cartas para poder atravessar. E aqui você já vai entender que Deus já estava trabalhando em favor da causa de Neemias. Só que há uma fase aqui que é muito difícil da gente entender. Qual é essa fase? Deus tinha um propósito para Neemias ir até Jerusalém, reconstruir os muros. Mas agora, Deus vai tirar ele da sua zona de conforto. Deus vai tirar ele da sua zona de conforto. E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Se você está disposto a viver o propósito de Deus, se prepare, porque Deus vai mudar algumas coisas de lugar. Se você está disposto a viver o propósito de Deus, se prepare, porque Deus vai mexer em algumas coisas. Oh glória! Eu não sei se você consegue entender a profundidade dessa mensagem, mas eu vim pregar para pessoas que foram chamadas pelo Senhor, escolhidas pelo Senhor. E se você tomar a decisão de viver o propósito de Deus, você precisa ter coragem para aceitar que Deus vai mexer em algumas situações da sua vida. Eu posso ir mais além. Talvez algumas pessoas estão confortáveis no ambiente que estão, mas para viver o propósito, Deus vai mexer em alguns ambientes. Neemias agora, ele recebe carta, recebe permissão, e ele deixa a sua zona de conforto para ir reconstruir os muros, que era o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Ele vai deixar algumas coisas para trás, mas eu vim aqui dizer para alguém: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena viver o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vai valer a pena você, aleluia, renunciar a algumas amizades. Vai valer a pena você renunciar à sua vontade. Por quê? Porque quando você renuncia à sua vontade para viver o propósito, Deus é fiel em lhe abençoar
aonde você pisar a planta dos teus pés, o Senhor pisa contigo. Não importa se tem Sambalate, não importa se tem Jessé, não importa se tem Tobias, não importa quem se levantar, se você decidiu renunciar, Deus vai na sua frente abrindo o caminho. Isso, levante a sua mão, porque essa palavra é para quem tem valentia para renunciar. Alabarachuri me comandai. Alabara, Deus conta com pessoas que tenham essa valentia. Tem gente que quer viver o propósito. Tem gente que quer viver aquilo que Deus tem estabelecido sobre a vida dele, sobre a vida dela, mas quer ficar parado, esperando que as coisas caiam. Não, minha irmã. Deus vai mexer em algumas coisas. E eu estou escutando o Espírito Santo de Deus falar aqui ao meu ouvido e gritar e dizer: tem pessoas aqui nessa noite, Pastor Leandro, que Deus vai mexer na zona de conforto. Alabarachuri, pessoas que têm ministério, pessoas que têm uma chamada forte, rebaraia, mas tem amizade que te empurra para trás, tem amizade que te coloca para trás, e Deus me dá autoridade para dizer para alguém: aquilo que te trava, aquilo que te impede de caminhar, eu vou ter que mexer, rebaia, surimi comandai, eu vou ter que tirar algumas coisas para que você ande, para que você se mova, para que Deus estabeleça o propósito dele sobre a tua vida. Curve a sua cabeça por um instante, coloque a mão sobre o seu coração. A Bíblia diz, ainda de olho fechado, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se prepare para renunciar, se prepare para perder, mas não tem problema não, o Senhor estará contigo, a bênção dele estará contigo. A Bíblia diz que logo à frente Neemias diz assim: olha, a boa mão de Deus me foi favorável. Quando você renuncia, quando você permite Deus mexer na sua zona de conforto, a mão do homem não te alcança, a mão da mulher não te alcança, mas a mão dele vai ser estendida sobre você. Aonde você estiver, aonde você pisar a planta dos seus pés, a mão do Senhor estará contigo a lhe abençoar. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que é rica e poderosa e foi ministrada, confirma ela, Senhor, ao coração da tua igreja. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome, Pai. Tudo que nós fizemos aqui é para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela cresça e produza ao coração da tua igreja. Assim nós oramos e assim nós lhe agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dar uma honrosa salva de palmas a Jesus por esta palavra?